Meus amigos, em virtude dessa pandemia, o mundo está abalado, as economias estão fragilizadas e as nações pedem socorro. Quem diria, minha gente, que um vírus que nasceu lá na China fosse atingir famílias em todo o mundo? Quem diria que essa distância fosse se tornar tão próxima? As autoridades foram avisadas, mas como sempre não deram ouvidos. Cientistas chineses até tentaram avisar, mas o sistema comunista calou essas vozes. E a voz que passou a predominar em todo o mundo foi a voz do desespero e da angústia. As imagens que constantemente acompanhamos pelo mundo falam por si. As lágrimas derramadas caem sobre a terra, a mesma terra que engoliu corpos que foram desprezados, humilhados, em filas de hospitais sucateados. A verdade é uma só, minha gente. Logo que esse vírus chegou aqui no nosso país, ficava eu a pensar: será mesmo que o nosso sistema seria capaz de absolver e cuidar do seu povo? Um sistema falido há anos? E mais uma pergunta: essa falência seria mesmo por falta de dinheiro? Não, minha gente. Dinheiro nunca faltou. O que sempre faltou foi gestão, compromisso com o dinheiro público e lealdade de seus gestores para com a nação. Particularmente falando, achei um absurdo e ao mesmo tempo assustador, logo no início da pandemia, a Itália perder pouco mais de 6 mil vidas. E na minha cabeça continuava aquele ponto de interrogação: como seria no Brasil? Um país de aproveitadores, de alguns corruptos? Não podemos generalizar, afinal, temos no país pessoas sérias, pessoas que trabalham com honestidade, mas também de pessoas que defendem apenas interesses próprios. Um país que não cuida do seu povo. Pessoas que normalmente esperam meses nas filas para um simples exame nos postos de saúde e hospitais. Estaria mesmo esse sistema preparado para receber ao mesmo tempo pessoas contaminadas por um vírus fabricado por um sistema satânico? Não, meus amigos. O nosso sistema nunca esteve preparado e também não se preparou. Aqui mesmo em Brasília, homens públicos ligados ao sistema de saúde foram presos porque estavam desviando dinheiro que seria destinado a essas pessoas que já não tinham mais ar para respirar e tampouco para gritar. Infelizmente, o péssimo exemplo de Brasília foi estendido para todo o Brasil. Hoje, muitos prefeitos e governadores estão sendo acusados de desviarem recursos oriundos do Ministério da Saúde que seriam empregados nessa pandemia. A que ponto chegamos, minha gente? A crueldade fala mais alto. O egoísmo e a desonestidade têm se destacado nesse momento cruel que todos estamos enfrentando, que estamos passando. E a politização tem se caracterizado um verme em torno do assunto. Ao invés de aproximar mais as pessoas, está destruindo ainda mais as pessoas por meio de
ideologias abomináveis e criminosas. O Brasil vive um momento que precisava que as autoridades e as instituições se unissem visando um único objetivo: salvar vidas. Nada mais. Salvar vidas. Associado ao caos nacional, o povo se depara com o oportunismo de empresários que estão tirando a última gota de sangue do pobre trabalhador brasileiro. Minha gente, é inadmissível o preço abusivo cobrado em torno dos combustíveis. A cesta básica cada vez mais cara. Entrar no supermercado também está cada vez mais difícil porque o dinheiro da população brasileira já é saqueado na entrada desses estabelecimentos. E tudo isso gera uma cadeia de problemas. O povo fica mais doente e quando vai às farmácias, corre risco de sofrer ataque fulminante do coração, do susto que toma ao constatar o preço dos remédios. E não me venham com essa balela tentando justificar que os insumos desses produtos tiveram aumento por conta do aumento do dólar. Aliás, toda roubalheira praticada por esses aproveitadores, a culpa é colocada no dólar, no aumento do dólar. Minha gente, santas casas e hospitais já não conseguem comprar a medicação que é usada para entubar pacientes. Os fabricantes desses produtos, na cara dura e na cara de pau, por conta própria, majoram os preços ao ponto dos hospitais não terem condições de comprar esses sedativos. Minha gente, muitas mortes poderiam sim ter sido evitadas. O nosso país poderia sim ter evitado esse vexame, esse constrangimento internacional. E é difícil apontar aqui um único culpado. Foram tantos, mas tantos erros cometidos, erros coletivos, que torna-se impraticável elencar os reais culpados. E vale aqui um parêntese: a sociedade brasileira também não pode ficar isenta dessa responsabilidade. Sim, ela tem sua parcela de culpa. Quando não era para formar aglomerações, lá estava o povo em festas, bares, encontros coletivos e não seguindo as orientações dos profissionais da saúde. Faltou responsabilidade e conscientização por parte de muita gente. Querem um exemplo? No último final de ano, estive na minha terra natal para visitar a família. Confesso que viajei com muito medo e segui as orientações sanitárias, tomando todos os cuidados, inclusive mantendo o distanciamento. Como estou falando para todo o Brasil e também para todo o mundo pela rede mundial de internet, vale lembrar que a minha cidade natal é Crateús, que fica no Ceará, 350 quilômetros de Fortaleza. Ao chegar lá, fui taxado de louco por usar álcool em gel e máscara diariamente. E aí, minha gente, imagino que em todo o Brasil deve ter seguido o péssimo exemplo da minha cidade. Poucos tinham essa consciência e cuidados. Minha gente, a minha família viveu também essa tragédia que muitas famílias brasileiras estão passando. Como todos sabem, perdi o meu pai, que foi contaminado pelo vírus dos comunistas chineses.
E para ratificar o caos que vive o sistema de saúde nacional, nos deparamos com essa fragilidade, tanto nos hospitais públicos e privados. No caso do meu pai, foi pior porque negaram a ele um simples atendimento. Sim, negaram ao meu pai um simples atendimento. E pasmem os senhores, o hospital foi particular, porque ele pagava plano de saúde há quase 2 décadas. E o que mais me causou asco e indignação é que o hospital estava quase vazio, com poucos pacientes. Infelizmente, a médica de plantão, ao não atender o meu pai, alegando que estava visitando outros pacientes e que o hospital estava cheio de coronavírus, perdeu a oportunidade de ter o nosso respeito e verdadeiramente realizar o seu trabalho de profissional séria e comprometida com a sua profissão. Minha gente, a atitude dessa inexperiente médica foi de uma irresponsabilidade tão grande, mas tão grande, ao ponto de seus colegas do hospital da Unimed não entenderem a sua atitude, a sua omissão. Lamentavelmente, essa jovem senhora, ao invés de atender o meu pai, achou por bem orientar a família a levá-lo para um hospital público. Como pode, senhores, uma profissional, ao se tornar médica, ter feito o juramento de Hipócrates e não cumprir esse juramento? Aliás, esse juramento solene efetuado pelos médicos, tradicionalmente, por ocasião de sua formatura, no qual médicos juram praticar a medicina de forma honesta. E fica aqui mais uma pergunta: como pode uma médica negar atendimento a um paciente de 82 anos que chegou grave naquele hospital? Fica também mais uma pergunta: será que ela faria o mesmo se fosse o seu pai? Será que o procedimento e a atitude seriam os mesmos? Pelo simples fato do meu pai chegar grave naquela fatídica manhã do dia 15 de julho de 2020, uma quarta-feira, no hospital da Unimed em Crateús, não teria sido mais prudente essa profissional ter atendido meu pai e, pela gravidade, encaminhá-lo para Fortaleza, uma vez que o hospital local não oferecia condições? É mais uma pergunta que fica no ar. Haja vista que o meu pai pagava plano de saúde e o correto não teria sido encaminhá-lo por meio de uma UTI móvel para Fortaleza? Não seria o procedimento correto? E fica aqui mais uma pergunta: por quê? Por que encaminhá-lo para um hospital público? Gente, se fosse para interná-lo no hospital público, não precisava pagar plano de saúde. Foi tirado do meu pai o direito à vida e, ao mesmo tempo, atendimento digno pelo hospital que verdadeiramente ele teria direito. É inconcebível essa decisão tão desastrosa de uma profissional que ainda está na Unimed Crateús atendendo diversos pacientes.
Sinceramente, espero que essa mensagem chegue a essa senhora. Espero também que ela faça uma avaliação e coloque a mão na consciência. E daqui para frente, ela seja realmente profissional e não cause tanto sofrimento a outras famílias como causou a nossa. A família do nosso querido de Mello, que se foi e que deixou um grande legado, que foi a honestidade, respeito ao próximo e humildade. Qualidades essas que, acredito, tenham faltado a essa profissional. E vale aqui um registro. O Hospital da Unimed de Fortaleza é de excelência. Diria até que é um dos melhores do Brasil. O corpo médico de lá, os funcionários, de modo geral, são espetaculares e merecem todo o nosso respeito. Eu digo isso, minha gente, porque há cerca de 2 anos, estive lá com os meus pais que foram operados e tiveram atendimento de excelência e principalmente de muito respeito. Infelizmente, essa médica, com a atitude equivocada que tomou, eu não tenho a menor dúvida que está manchando a imagem da instituição Unimed, tão conceituada e respeitada, pelo menos em Fortaleza. Eu sou Edmar Soares e falo de Brasília.